Nesta série, eu vou responder uma pergunta feita por você sobre qualquer assunto e você vai ter a alegria de me ver responder a sua pergunta diretamente para você sobre aquele assunto que você nunca ficou convencido com as respostas que lhe deram por aí. Vem comigo, eu vou responder a sua pergunta. Dando início à série Pergunte ao Mestre sobre qualquer assunto, hoje nós vamos responder mais 5 perguntas. Estamos respondendo perguntas de pessoas que estão enviando de várias partes do Brasil. E quem sabe a sua pergunta está hoje respondida aqui no vídeo. Então vamos lá, vamos começar com a Rosinha Santos Neto. A Rosinha perguntou: como se livrar da angústia e da tristeza? Olha, Rosinha, a questão é a seguinte: de quando você nasceu para cá, na verdade, ainda quando você estava no ventre de sua mãe, como um feto, você já recebia impressões de sentimentos e emoções sofridas por sua mãe. Sua mãe, da maneira, de acordo como ela vivia aqui no exterior, ela passava para você algumas impressões de sentimentos e de emoções. E essas são as primeiras emoções que o feto recebe, a pessoa recebe ainda no ventre da mãe. Então, a partir do momento que ela nasce e vai se desenvolvendo, todo o seu período de criança, adolescência, etc., a sua mente vai acumulando inúmeras emoções, inúmeros sentimentos, através de tudo que ela vivencia, o que está do lado de fora, no que está do lado de fora. Como é que ela vive no seu meio ambiente, como é que ela vive ali no ambiente em si da sua família, na sua escola, na sua religião, no seu trabalho inicial e assim por diante. Então tudo isso vai se acumulando na sua mente e vai formando ali paradigmas, padrões mentais que vai determinando a sua personalidade, o seu comportamento, que vai dizer se você vai ser uma pessoa sofredora, uma pessoa feliz ou não. Então quando você fica adulto, toda a tristeza e toda a emoção de angústia, todo o sentimento de tristeza, tudo isso começa a aflorar de forma mais forte. E lá na sua mente tem umas coisas, umas situações chamadas gatilhos mentais. Então, toda vez que você passa por um momento que lembra algum momento triste da sua vida lá atrás, aquele gatilho é acionado e você fica triste, e você fica angustiada e assim por diante. Ok? Então, para você se livrar de tudo isso, existe um procedimento padrão, que é, primeiro, você não permitir mais, de agora em diante, que entre na sua mente nada que venha proporcionar sentimentos e emoções negativos. Você pode fazer isso deixando de ouvir as músicas que proporcionam isso, músicas de sofrência, por exemplo. Essas músicas, com todo o respeito aos seus produtores, aos seus cantores, elas proporcionam às pessoas sentimentos de tristeza. Observe que leva as pessoas a beberem, a sofrerem, a chorarem e assim por diante. Então, você tem que evitar esse tipo de música, é a primeira coisa que você tem que fazer. A segunda coisa é não assistir a programas sensacionalistas, tanto no rádio, quanto na TV, quanto na internet. Programas que falam de bagaceira, de desgraça, de desastre, de acidentes, de assassinatos, de roubos, de assaltos. Você tem que se desvencilhar de tudo isso, porque tudo isso acumula na sua mente tristeza e angústia. Evite todo tipo de filme de suspense, terror, todo tipo de tragédia, filmes de tragédia. Tudo isso é ruim para sua mente também, porque vai acumulando na sua mente meio mundo de problemas, todos eles negativos. Não tem um só positivo em tudo isso. Então, a partir de hoje, você pode fazer, de antemão, você pode fazer isso na sua mente e já vai ajudar muito. Você vai ver que vai clarear a sua mente, vai tirar muito esse sentimento e essa emoção de angústia e sofrimento. E os antigos, os problemas antigos, a proporção que você for limpando a sua mente daqui para frente,
os antigos vão ficando cada vez mais atarracados, vão ficando cada vez mais esquecidos. O ideal mesmo seria fazer uma higiene mental, como eu ensino lá no primeiro passo da lei da atração consciente, que eu vou deixar aqui no card, né? Eu vou deixar no card aqui, e você, se quiser assistir, é o primeiro vídeo da série Lei da Atração Consciente e Definitiva. Ela ensina como limpar a sua mente a partir de onde você estiver, do nível que você estiver. Sua mente pode estar suja como for. Se você praticar aquele passo que tem lá no card, você vai ter uma tranquilidade muito grande já de antemão. E praticando o que eu acabei de dizer a partir de agora, sua mente não vai absorver mais problemas ruins, né? Então se desvencilhe de tudo que é ruim a partir de agora. Quando eu digo que é ruim, é o que proporciona sentimentos e emoções negativos, como angústia e tristeza, né? Se for música, até música gospel, se ela lhe dá sentimento de tristeza e angústia, então tire da sua vida, deixe de ouvir. Ouça músicas que lhe dê emoções positivas, né? Música de motivação, de alegria, de felicidade e assim por diante. Tire tudo que lhe dá tristeza da sua vida a partir de agora. Você tem que tirar. Não existe uma fórmula mágica para tirar da sua mente assim. É você que tem que botar isso em prática. Então, tira tudo isso que eu acabei de dizer da sua vida e a sua vida vai tirar de você a angústia e a tristeza. Ok? Até a próxima, Rosinha. Um abraço. A Kátia Docinho perguntou: mestre, é possível se livrar dessas pragas mundiais? Kátia, eu não entendi bem a pergunta. Pragas mundiais que você se referia, como essa doença que está assolando o planeta atualmente? Se for, que eu creio que deve ser, né? Se for, nós vamos trabalhar no seguinte: olha, tudo o que acontece na sua vida é porque você está num campo vibracional referente àquilo, ou inerente àquilo. Nada acontece a você se você estiver fora desse campo. As pessoas que estão sendo hoje contaminadas por qualquer tipo de vírus, qualquer tipo de doença, é porque inocentemente essa pessoa está dentro, ou as pessoas estão dentro desse campo vibracional. Você já ouviu falar, ou já ouviu dizer, ou já leu alguma matéria que diz respeito àquelas pessoas que se salvam de acidentes? Né? Uma pessoa que saiu do avião, né? Saiu do avião no aeroporto e logo em seguida o avião cai lá na frente e mata todo mundo e só ele se livrou. Então essa pessoa, ela não estava no mesmo campo vibracional de todas as outras que morreram. E como é que você faz isso? Como é que você entra num campo vibracional positivo que lhe livra de assaltos, de roubos, de doenças, de tudo isso, né? Qualquer tipo de situação ruim? Para isso, você tem que criar na sua mente uma espécie de aura, né, de ambiente positivo para tudo, para absolutamente tudo. Por exemplo, com relação a essas pragas que você se referiu aí, sejam locais ou mundiais, você precisa tirar da sua cabeça primeiro o medo, né? Precisa tirar da sua cabeça essa crença que todo mundo vai ser contaminado ou pode ser contaminado. Você tem que botar na sua cabeça o sentimento de que você é um ser humano, filho do Criador, né? Filho do Criador que fez tudo na vida. E ele não fez nada errado, ele fez tudo certo. Então você não pode simplesmente ser aniquilado por um vírus, né? Ou por um acidente, ou por uma bala perdida. Você tem que tirar isso da sua vida. Só acontece com você se tiver plantado lá, se você tiver, juntamente com os outros, vibrando nessa mesma frequência e acreditar nisso. Então, todos que estão acreditando nisso, é possível pegar. Lembra o que Cristo dizia? Tudo é possível ao que crê. Então, se você crê em alguma coisa, isso vai ser possível na sua vida. Se você tira essa crença da sua vida, isso deixa de ser possível na sua vida. Então, isso serve para tudo, inclusive para as pragas mundiais, como você falou. Existe um campo, né? Quem estiver dentro daquele campo, se for uma coisa ruim, essa pessoa que está dentro daquele campo ruim pode ser afetada por aquilo. Se for um campo bom, positivo, a pessoa que está dentro vai ser afetada pelo que é positivo.
depende muito do que está na sua mente hoje. Se você souber trabalhar sua mente com relação a isso, você sai do campo vibracional negativo e aí você passa a ter a influência positiva e se livrar de tudo que está acontecendo no outro campo, né, que está afetando a tantas pessoas. Por que é que às vezes a pessoa está em um ponto de ônibus e junto com um monte de pessoas chegam assaltantes, assalta todo mundo e não assalta essa pessoa em si? Por quê? Porque essa pessoa ela não está no mesmo campo vibracional negativo daquelas outras pessoas. E as pessoas entram nesses campos vibracionais inocentemente. Só quem entra conscientemente é quem entra no campo vibracional positivo, porque ela faz isso já sabendo o que está fazendo. Mas quem está no campo vibracional negativo não sabe do que está fazendo, não sabe o que está fazendo. Elas fazem inocentemente. E ao fazer isso, passa a ser vítima, passa a ser suscetível a qualquer coisa ali dentro. Então, entenda isso. Você tem que sair do campo vibracional negativo. Mude a sua mente, a sua maneira de pensar, tire o medo da sua mente. Agora, não pode deixar de cumprir as obrigações exigidas pelas organizações internacionais e nacionais também de saúde. Por quê? Porque você não está preparado ainda para isso. Então, enquanto isso, você tem que cuidar de você fisicamente falando mesmo. Caso contrário, você pode contrair a doença sim. Mas se você sair do campo vibracional negativo, onde está vibrando aquilo, aquela praga, aquela doença, aquele problema, você se livra tranquilamente. Mas precisa estar preparado. Se não tiver ainda, tem que praticar todas as exigências das organizações de saúde, sejam locais ou mundiais. Ok, Kátia? Forte abraço. E a Salete Poderosa perguntou: Deus responde às nossas orações? Claro, Salete, claro que responde. Agora, o que você precisa entender é que existem 3 tipos de deuses e só um responde à sua oração. É o que está dentro de você. É o Deus do reino dos céus, dos seus céus. O reino dos céus está dentro de você. Cristo já dizia isso. Você é o templo do Espírito Santo e o reino dos céus habita em vós. E lá dentro existe um princípio criador, que ele, o Cristo, o chamou de Pai. Então, esse é o único Deus que responde às suas orações. Existem os deuses cósmicos, o Deus cósmico, existe o Deus bíblico, que na verdade são deuses bíblicos, e existe o Deus pessoal, o Deus do reino dos céus, o seu reino dos céus. E é esse Deus que responde a sua pergunta, a sua inquisição, a sua oração. Esse é o único Deus que faz isso. Por quê? Porque ele está dentro de você. Ele conhece os seus sentimentos, suas emoções, conhece os seus pensamentos. Então ele está totalmente em consonância com você direto. Então ele é o único que pode responder às suas perguntas. Esse Deus não é o Deus bíblico, é o Deus, o seu Deus, o Deus pessoal, o Deus da sua trindade perfeita. Assista a esse vídeo aqui que eu vou deixar no card e você vai entender, inclusive, qual é a sua função dentro desse processo da Santíssima Trindade pessoal. Quando acontecer isso, você não vai sentir problema em receber e entender as respostas do seu Deus, ok? Você vai saber falar com ele da maneira correta. Lembra-se quando Cristo dizia: queres falar ao Pai? Então entra no teu quarto, fecha a tua porta, apaga a tua luz e se dirige a ele, que ele, lá no secreto, lhe responde. Então, o secreto é dentro de você, em todas as suas células, no seu coração, na sua mente subconsciente. Ali existe um reino dos céus. E ali está um princípio criador que responde às suas orações, sim. E ele responde o tempo todo. A questão é você estar em consonância com ele, estar alinhado com ele. Assista esse vídeo que ele vai salvar a sua vida se você souber colocar isso em prática, se você absorver esse conhecimento e colocar em prática. Ok, Salete? Um forte abraço. E o Santiago Sobral perguntou:
Por que estão morrendo tantos jovens? Olha, Santiago, essa pergunta é incrível, porque isso é uma verdade e é uma verdade triste, né, que está assolando o planeta todo, principalmente essa época. Nós temos muitas pessoas nascendo, a população está crescendo muito e as pessoas estão sem rumo, as pessoas estão sem direcionamento. Os jovens, por exemplo, como você citou, estão vivendo muito de ilusão, de situações que eles pensam ser verdadeiras, mas na verdade não são. Eles precisam se encontrar e para isso precisa de um direcionamento. E o direcionamento hoje, né, o direcionamento atual, precisa ser muito bem construído. É preciso que suas famílias, que as instituições que cuidam desses jovens, né, que cuidam desses jovens, sejam objetivas e direcionem os jovens para o lugar certo. Eles estão desesperados, estão sem saber aonde vão, sem saber o que encontrar, qual é a meta a atingir, e aí são susceptíveis a qualquer tipo de situação, né? Se entregam às drogas, se entregam ao roubo, à prostituição, aos problemas, que todos esses levam, logicamente, à morte prematura. Então, assim como os jovens adultos, todos esses jovens que começam ali na adolescência estão meio que desesperados, sem saber aonde vão chegar. Esse é o maior problema. Essa é a razão por que tantos jovens estão morrendo. Aí perde o amor próprio, perde o interesse em mudar, perde a busca pelo conhecimento e ficam iludidos com o que lhes são apresentados ultimamente. Né? Tantas opções, mas todas as opções são vagas, não levam o jovem realmente a lugar nenhum. Ele precisa ter um direcionamento. O que é que eu quero da minha vida? Onde é que eu quero chegar? Como é que eu quero ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos? Em que eu quero trabalhar e se firmar nisso, ter foco em um objetivo. Se você criar, por exemplo, 5 objetivos para os próximos 5 anos, né, 1 por ano, e perseguir cada um deles, é possível que você consiga se livrar desse campo vibracional de tanta desgraça para os jovens. Por quê? Porque a sua mente trabalha em cima disso. Se você tem um objetivo na vida, ela vai focar nisso e ela vai direcionar você para isso. É assim que funciona. Você precisa ter amor próprio, precisa ter a busca pelo conhecimento e ter interesse em mudar. Se você tiver essas 3 coisas, né, lembrando-se que o amor próprio já inclui o amor ao Criador, isso é incondicional, é sine qua non. Esse amor não é um amor só seu, né? O amor é abrangente, ele engloba tudo. Então, saia desse campo vibracional da ilusão, né? Saia desse marasmo, saia dessa zona de conforto, saia desse medo de crescer, não se contente com pouco, não se contente com o que lhe mostram apenas como saídas efêmeras, banais, se concentre em algo mais positivo e firme para a sua vida pessoal e siga isso. Crie 5 metas para os próximos 5 anos que você vai sair desse campo vibracional das desgraças que tanto assolam os jovens. Esse nível de ilusão, né, que os jovens estão passando ultimamente é o que está colocando o jovem dentro de um campo vibracional de desespero, de angústia, de problemas, e isso sim leva a situações terríveis, né? Atrai tudo isso para eles. Eles começam a lidar com realidades que eles pensam ser a realidade correta, que não tem saída para isso, e aí terminam perdendo suas vidas. E tem saída para isso sim. Primeiro precisa estipular metas na sua vida. Você quer chegar onde? Não fique vivendo à toa, né? Ao Deus dará, amanhã pode melhorar, no outro ano pode ser melhor, né? Sem ter uma meta, sem ter um objetivo na vida. Eu vou viver, amanhã vai ser assim, pode ser melhor no próximo ano e assim por diante. Não, isso é uma ilusão mesmo. Então tem que ter metas na sua vida, tem que ter foco, tem que traçar a meta. Eu quero daqui a 1 ano estar aqui e correr atrás disso. Agora, para isso, você precisa ter amor próprio, precisa ter decência, precisa correr atrás do conhecimento.
passe mais tempo aprendendo o que pode salvar a sua vida do que com brincadeiras, com marasmo, com zona de conforto, vendo besteiras e assim por diante. Tem muita coisa boa na vida para ver, inclusive na internet, tá assim, de conhecimento maravilhoso. Então busque, corra atrás, tenha metas na sua vida, tenha metas, você precisa ter metas. Quando você tem metas a atingir, a sua vida começa a vibrar naquela direção e você sai da vibração de marasmo, né, de besterol que os outros estão tanto envolvidos. Ok, Santiago? Faça isso na sua vida e você vai ver como melhora essa questão de você já ficar fora, né, do que assola tantos outros. Certo? Um forte abraço. O Soares de Jesus perguntou: qual é a razão do suicídio? Pois é, Soares, essa pergunta é semelhante à primeira, né? Só que essa pode atacar, pode atingir a qualquer idade, né? A qualquer faixa etária, a qualquer nível social, né? Não importa o nível, não importa a religião, não importa nada disso. Depende muito do que está acontecendo com você hoje. O suicídio é o chamado pecado contra o Espírito Santo. Esse é o pecado contra o Espírito Santo a que Cristo se referiu. Por que a gente pode falar isso com tanta certeza? Ele dizia o seguinte: quem peca contra o Criador pode ser perdoado, porque o Pai perdoa. Quem peca contra o Filho também pode ser perdoado, porque o Filho pode perdoar. Mas quem peca contra o Espírito Santo não tem perdão. Por quê? Porque ele perde a vida. O Espírito Santo é a sua próxima realidade. O Pai é a primeira, você é a atual, a segunda, e a próxima realidade é a terceira. Se você peca contra ela, né, se você tira a sua vida, nunca vai acontecer a próxima realidade. Assista esse vídeo aqui sobre a Santíssima Trindade pessoal e você vai ver como é um conhecimento maravilhoso no que diz respeito a isso e pode livrar qualquer pessoa desse tipo de pensamento monstruoso. As pessoas estão desesperadas, elas querem soluções para problemas imediatos e não conseguem. Elas veem o tempo passar, veem as coisas se movimentarem e não resolverem os seus problemas. Então vem a tentação, que é aquela tentação monstruosa de tirar a sua vida e acabar com tudo. Mas aí ela acaba com tudo mesmo, inclusive com a vida. Então não tem funcionabilidade esse tipo de solução. Porque se você acaba com a sua vida, você não resolveu problema nenhum, né? Você acabou com a vida. Então esse é o pecado contra o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquela próxima realidade sua, é aquela pessoa na qual você vai se tornar daqui a alguns dias, daqui a alguma semana, daqui a alguns meses, depende de como você tem o conhecimento e lida com isso. Então assista esse vídeo que ele vai esclarecer isso de forma direta mesmo, já ensinando a praticar o que você precisa para se desvencilhar desse problema. Só comete suicídio quem não tem esse conhecimento, né, que eu estou me referindo. Quem não tem amor próprio não sabe ou não tem interesse em mudar. Então elas ficam desesperadas ali. Elas querem resolver os seus problemas com as próprias mãos e não conseguem. Então vem o desespero e a levam ao suicídio. Então, para se desvencilhar disso, para se livrar disso, você precisa exclusivamente entender esse processo. São 3 pessoas vivendo em você. O Pai é a primeira, você é a segunda e a terceira é aquela na qual você vai se transformar. Você vai ser essa pessoa. E se você tirar a sua vida, essa pessoa nunca vai existir. E você nunca vai passar para uma nova realidade. A vida é feita assim, ela é feita de realidades diárias. Essas realidades são acontecimentos que vão se consolidando na sua vida à proporção que você vai entendendo esse mecanismo e você vai levando isso ao seu reino dos céus, lá vai se consolidando e se materializando na sua vida. Então são 3 estágios e você é uma pessoa extremamente importante dentro desse princípio, porque você cria a sua nova pessoa, a sua nova realidade. E se você tirar a sua vida, nunca vai acontecer essa nova realidade. Então esse é o único pecado que não tem salvação, não tem perdão,
porque você, né, e quem o fizer, tira a própria vida e impede o processo, o princípio criador de existir dentro de você. Então pense nisso. Se desvencilhe de todo pensamento ruim, negativo, emoção, sentimentos ruins e se ligue no conhecimento. Tenha amor próprio, respeite a si mesmo. Lembre-se que você é quem cria a sua realidade. E para criar a sua realidade, do mesmo jeito que você inocentemente criou essa realidade que você está passando hoje, que está levando você para um momento tão difícil, pode também criar uma nova realidade de coisas boas, né? Tenha um foco na sua vida, aprenda a coisa certa, tenha amor próprio. Quando tiver um pensamento ruim dessa natureza, de qualquer natureza, você diga assim, acesso negado. E de antemão você já planta um pensamento positivo, do tipo, eu supero, eu consigo, eu realizo, eu permito que a minha vida seja melhor, e assim por diante. Ok, Soares de Jesus? Um forte abraço e eu encontro vocês no próximo vídeo. Se inscreva no canal, dê um like no sininho e compartilhe, porque essas respostas podem salvar vidas por aí. Tem pessoas que estão precisando justamente desse estalo de conhecimento para salvarem as suas vidas. Tem pessoas que estão no desespero por aí. E essas respostas podem sim salvar a sua vida. Siga esse canal, vejo você na parte 4. Né? Deixe a sua pergunta que pode estar respondida na parte 4 desta série. Até lá!